Saudações, amigos do canal Consórcio Descomplicado. No último simulador que eu fiz da CG 160, muitas pessoas me questionaram sobre o valor disponível para fazer o lance dessa moto. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, que é de uma técnica que eu expliquei aqui num outro momento, mas aplicada a esse caso, né, o Double A. O que significa? Aplicando aqui ao caso, é a pessoa que tem um recurso disponível, né? Eu coloquei aqui na simulação de R$ 5.000, só que ela deseja comprar a CG 160, que o valor dela lá na loja está 10.196 na data de hoje, né? E ao invés dela usar a carta da CG 160, ele usaria a carta da POP 110 para chegar nesse valor. Então aqui eu tenho duas telinhas que é do nosso simulador, né, que você pode pedir até aqui na descrição do vídeo, que é esse simulador aqui, né? Aqui no caso eu tenho a tela do simulador da POP 110 e eu fiz as duas telas para você entender melhor a situação. O que acontece? Aqui eu tenho uma simulação da POP 110 e aqui eu tenho uma simulação da CG, né? Os valores são diferentes. E aí eu coloquei aqui para vocês visualizarem o lance de R$ 2.000 que corresponderia percentualmente nos dois casos. Aqui eu botei só a tabela para comprovar que está batendo lá com o simulador. Deixa eu aumentar aqui, porque isso aqui vai precisar da atenção de vocês. Então aqui, ó, 7.159 da POP 110, 2.000 corresponde a 21% do lance na carta dela. Se você usasse esses mesmos 2.000 para dar lance numa carta da CG, esse percentual cairia para 15%, certo? Então o que acontece? Você perde potência se você for usar a carta, o valor para poder chegar na CG 110. Então a estratégia aqui é o seguinte: é você chegar na carta da POP, fazer adesão à carta da POP, certo? E você usar parte do recurso que você tem disponível apenas, não usar o recurso todo. Porque quando você usa o recurso todo, nessa estratégia você estaria perdendo potência lá no final, ou seja, você não teria como chegar ao objetivo que é a CG 160. Então aqui como é que funciona isso? Eu vou explicar para você. Você tem os 5.000 disponível e aí você vai utilizar desse recurso apenas R$ 2.000 dentro da carta da POP 110. Porque o percentual na carta dela vai ser bem mais representativo do que se fosse na carta da CG. Então você utilizaria só 2.000 do recurso disponível e teria uma sobra de 3.000. E inclusive eu vou explicar para você por que isso é uma vantagem também, nessa estratégia que eu ensino aqui, né? Então o que acontece? Num cenário onde que você seria o vencedor depois da sétima assembleia, dando lance de 2.000 na carta da POP 110, ou seja, depois de 7 meses monitorando as assembleias, vendo que o lance vencedor seria 2.000, você seria contemplado, né, na nossa simulação. E aí você teria a sobra de 3.000. Só que você levantou 7.159 porque você contemplou a carta da POP 110. E ainda tem 3.000 que é a sobra. Então, o valor levantado, que seria os 7.159 mais os 3.000, seria o valor mais próximo do que suficiente para você comprar a CG 160. A diferença aqui dá menos de R$ 40, né? Aqui dá 10.196, aqui dá 10.159, porque tem pessoas que levam em conta isso, mas o importante é que você entenda o seguinte, que você não precisou de dar todo o valor que você tem na mão por dentro, até porque quando você pega uma carta de 10.000, você carrega o valor ajustado. Eu fiz aqui para você entender melhor. Quer ver? Tá aqui, ó. Aqui ficou bom. Dessa forma, comprovamos que é possível recorrer a uma carta de valor menor para dar eficiência ao seu recurso. Então aqui, gente, o que eu estou querendo explicar para vocês? Você vai pegar uma cartinha da POP,
nesse estudo de caso, porque a pessoa às vezes não tem a grana para poder bancar uma carta da CG 160, tá? Então você vai pegar uma cartinha da POP, você pode ir pagando, juntando dinheiro com isso, né? E aí o valor dessa carta ajustado fica em 9.306, porque a taxa de administração efetiva aplicada sobre o valor da carta fica esse valor aqui, tá? Eu abri esse valor aqui para você entender que a parcela não é em cima dos 759, é em cima de um valor ajustado aplicado à taxa de administração. E aí você vai utilizar o recurso de R$ 2.000 daqueles 5 e vai ter uma sobra de 3. Com esse recurso de R$ 2.000, você vai levantar a carta da POP, que é de 759, que tem aquela parcelinha de R$ 116. Aí no comparativo aqui com a CG 160, que é a moto que você quer, com uma carta de POP 110 você consegue chegar numa CG 160. Então, só para efeito comparativo, o valor da CG 160 está 10.196. Ajustando esse valor, dá 13.258. Então, eu te chamo a atenção o seguinte: as duas cartas, os dois valores ajustados, que são a composição da sua dívida. Quando você faz a carta da POP 110, a composição da sua dívida, do seu compromisso, vai ser 9.306. Em contrapartida, se você pegasse a carta da CG 160 no seu planejamento de compra, o valor ajustado seria de 13.258. Então aí você já vê que a composição do endividamento ele é de melhor qualidade quando é menor. E aqui você teria como recurso utilizado os 2.000. Se você pegasse aquele recurso de R$ 5.000 para poder dar o lance, você teria que utilizar os R$ 5.000 aqui na carta da CG para ela ganhar potência. Porque os 2.000 em cima da carta da POP tem uma potência representativa. Da CG, para ter potência, você teria que botar praticamente o seu valor que você tem na mão na mesa. Então, quando você pega a carta da POP 110, utiliza parte desse recurso, você ainda fica com a sobra de 3.000. Que é como a gente estava conversando lá no início, né? Quando você tem o recurso disponível aqui na nossa simulação de R$ 5.000. Bom, continuando o nosso raciocínio aqui. Então, com essa sobra de R$ 3.000 que você tem, partindo da estratégia da POP 110, você vai ter 3 na mão, mais 759 depois da assembleia que você contemplar. E aí tem um outro ponto curioso que eu quero chamar a atenção de vocês, porque se vocês chegaram aqui no canal é porque vocês estão raciocinando o planejamento de compra. Inclusive o simulador está aqui na descrição do vídeo. Se você for ver parcela por parcela, a parcela no plano da CG 160 Start, ela fica 30% maior do que o plano da POP 110. Então você ficaria inclusive descapitalizado, né? Enfim, com aqueles 5.000 que você dando de lance aqui, você ficaria descapitalizado com uma parcela 30% maior, optando para bater as parcelas do futuro para o presente. Então, um raciocínio que você vai dar 2.000 de lance com sobra de 3, com uma parcela menor, lá na ponta, quando você levanta os 759, você joga os 3.000 que você não usou em cima. Então, o valor final obtido com a sobra é 10.159. Entendeu? Então, esse vídeo aqui eu fiz para as pessoas que muitas vezes querem pegar uma CG 160 Start, mas que não tem assim condição ou de repente não tem um recurso todo para poder fazer. Porque inclusive você pode considerar aqui o seguinte, que você não tenha o dinheiro, os 5.000, mas que você tenha só os 2.000, e aí você queira pagar a diferença direto lá com a concessionária, que isso também é totalmente negociável com a concessionária. Tem concessionária, por exemplo, que aceita até mesmo o pagamento da diferença de uma moto para outra no cartão. De repente você, tendo os 2.000 para poder dar o lance na POP, você paga a diferença direto com a concessionária. Ou você tendo os 5.000, você só usa os 2 e os 3.000 da sobra você joga lá na ponta. Entendeu? Então esse vídeo tem o objetivo de orientar você a montar estratégias de compra
dentro do próprio consórcio, ou seja, é a estratégia de compra dentro da metodologia de planejamento de compra, que o consórcio é planejamento de compra. Então esses cenários aqui você pode construir fazendo diferentes simuladores. Por exemplo, se você pega um simulador da POP 110 e um simulador da CG 160 Start, você vai ensaiando esses cenários. Então você pega o simulador, baixa aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, e vai fazendo esses ensaios, porque não é porque você não pode comprar uma CG 160, mas você pode fazer a cartinha da POP que você não vai ter a CG 160, entendeu? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês aí com esse raciocínio. Um forte abraço.